Ó Senhor Deus maravilhoso e poderoso, Criador da terra e céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Louvado e engrandecido seja teu glorioso e santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, meu Deus. Meu Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, e peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas negligências. Peço a Ti também, Senhor, que me ajude agora neste momento, Senhor, para que eu possa ter a porta aberta, Senhor, para falar do Teu amor para aqueles que estão do outro lado do YouTube, do Google, para que eles também possam, Senhor, ouvir a Tua palavra e receber a Tua palavra, estar com seus ouvidos atentos à Tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia e abençoa. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão curtindo esse canal. Abençoa aqueles que estão também inscrevendo-se nesse canal e aqueles que estão inscritos nesse canal. Abençoa também, Senhor, todos os familiares daqueles que trabalham no YouTube, no Google. Abençoa, Senhor, toda a família deles e dá graça para que todos possam estar atentos à Tua palavra. Senhor, abençoa todos os canais aí. Abençoa Israel também, Senhor. Tenha misericórdia de Israel, pois é o Teu povo. Abençoa também as nações, Senhor. Que o Senhor possa também guardar as nações e libertá-las, ó Senhor, dessa pandemia e dessas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Senhor, eu te peço que o Senhor possa também abençoar o Brasil também e o governo do Brasil também, Senhor, pois todos os governos do mundo estão nas suas mãos, Senhor. Eles governam porque o Senhor é o legislador, o Senhor é aquele que faz a lei, o Senhor é aquele que domina, ó Senhor, todos os continentes. O Senhor é aquele Deus magnífico, o Deus único e verdadeiro, o Deus onipotente. E o Senhor em Jesus Cristo é o Deus onipresente e também no Espírito Santo é o Deus onisciente. Muito obrigado, Senhor, pela tua onisciência também. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Te agradeço, Senhor, também por essas nações. Te agradeço pelos pais de família, Senhor, que o Senhor está arranjando os empregos para eles. Te agradeço e peço, Senhor, que abra as portas da palavra, abra as portas, Senhor, também, para nós falar a Tua palavra, para andar na Tua palavra, para pôr a Tua palavra em prática. Meu Deus, não imputa em nós os nossos pecados, mas nos ajuda, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu santo nome. Grande é o Teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti. Graças ao Senhor. Hoje, bom dia, irmãos, nós estamos aqui para continuar falando da palavra de Deus, essa gloriosa palavra, esse Deus santo e puro, esse Deus que tem um plano entre nós e esse Deus que executa esse plano. Ele está aqui agora nos dando a graça e nós estamos nesse andar 1 e sala 46 e o apartamento 46, não é? E sala 1, graças ao Senhor. Então, aqui ontem nós falamos sobre a volta dos filhos de Jacó para o Egito e também o reconhecimento de José pelos seus irmãos. E isso era um plano e é um plano de Deus e é um contexto que nos traz a alegoria do Novo Testamento para que nós possamos ver como o Senhor é o José nosso de hoje. Graças a Deus. E vemos então que ali o sonho de José estava se cumprindo em parte, pois que Raquel já havia morrido e quando ela morreu, então ela não pôde vir a dobrar os seus joelhos diante da face de José. Porém, ela voltará, ressuscitará e virá para cumprir esse sonho de José. O sonho de José precisou a Bíblia toda, o tempo todo da palavra, para cumprir.
e ele vai se cumprir, como o Senhor tem dito que ele zela, e então ele está zelando por tudo isso, e ele tem o seu tempo, graças ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós caímos em tentações e perdemos talvez o motivo da fé, essa fé de nosso Senhor Jesus Cristo, porém precisamos retomar essa palavra e buscar a palavra e ter a palavra na íntegra para falar sobre ela, graças ao Senhor. Hoje eu tenho a confiança no Senhor de que Ele está comigo para que eu possa falar e que os irmãos que estão do outro lado ouvindo possam também entender a sua palavra, a palavra de Deus. Ela é totalmente sobre nós, ela é a palavra de Deus. Portanto, quando nós falamos que não aceitamos aquilo que muitos dizem, que o Velho Testamento já era, que o Velho Testamento já foi e que agora não precisamos mais do Velho Testamento, não, isso não é verdade, isso não é a palavra de Deus, essa não é a revelação de Deus. A revelação de Deus é que nós precisamos estar incumbidos de saber que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é o testamento que o Senhor deixou para criar o Novo Testamento e para que também o Novo Testamento e o Velho Testamento se entremesclassem e também cumprisse toda a sua palavra, tanto o Velho como o Novo Testamento. Precisamos, pois ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus que está falando conosco, graças ao Senhor. Então nós vamos ver nesse contexto que o título dele é Jacó e a sua família vão para o Egito. Então os filhos de José, aqui nós vemos que eles voltaram para Canaã para buscar o pai e anunciar que o pai ia ver José, graças ao Senhor. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Jacó, o que ele fez primeiro foi oferecer um sacrifício ao Senhor, por ter passado toda aquela tribulação, todos aqueles anos, chorando a morte do seu filho, quando seu filho estava governando o Egito, porque assim era a ordem do plano de Deus, graças ao Senhor. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará no seu lado. Olha que maravilha! Como o Senhor tem paciência e como o Senhor viu o que precisava fazer, e aqui Jacó, querendo ou não querendo, sofrendo e naquelas grandes tribulações, discutindo com seus filhos por ter perdido seu filho José e não estar sabendo como, não teve participação na morte dele, e graças ao Senhor que José estava vivo. Então, ele aqui veio quando Jacó foi fazer um sacrifício, Deus veio e falou com ele e disse para ele tudo o que queria para que ele pudesse crer e esperar mais no Senhor, graças ao Senhor. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas
que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Olha que maravilha! Como Deus é completo, como Deus é magnífico, como o Senhor tem feito na vida de Jacó, transformando também ele em Israel, graças ao Senhor. Então nós vemos aqui que Jacó obedeceu a ordem do Senhor e partiu para o Egito para ver o seu filho. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Simeão e os seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zera. Os outros dois filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Isacar e os seus filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrão. Zebulão e os seus filhos, Serede, Elão e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia. Além da sua filha Diná, os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos, Zifião, Agaí, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Azer e os seus filhos, Imna, Isva, Isvi e Bérias, e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Bérias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó, Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Usim. Naftali e os seus filhos Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó, e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Jacó, a sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Graças ao Senhor. Porque aqui o Senhor fez questão de falar as tribos por tribos, as 12 tribos e os seus filhos. Quer dizer, aqui foram anunciados os filhos de Jacó e os netos de Jacó, graças ao Senhor. E aqui, então, nós vemos que Jacó
desceu com essas pessoas, com os filhos de José, completaram 70 almas. Foram 66. Parece uma coisa até interessante. A Bíblia tem 66 livros, não é? E aqui está falando dos 66 que foram para o Egito, graças ao Senhor, buscarem a justiça de Deus e buscarem a glória de Deus e amar aquilo que Deus havia feito naquela família. E hoje nós vemos aqui nesse contexto que Jacó, ele, na verdade, ele foi um vencedor de toda essa tribulação, de todos esses anos que ele viveu amargurado pelo ter perdido seu filho e por não ter tido a graça de estar criando esse seu filho, mas ele estava ali no Egito. E estava ali por Deus, porque Deus havia levado ele. Hoje também nós vemos que tudo isso acontece com nós. Muitas vezes precisamos de toda essa tribulação na nossa vida. Muitas vezes passamos necessidades, assim como Jacó já estava à beira de passar fome também. E tudo isso aconteceu para que nós podamos saber que o plano de Deus está sobre nós e que hoje nós pertencemos a Ele e que não temos como também sair dele, porque Ele nos ama, Ele nos amou de tal forma que Ele nos trouxe o seu Filho, Jesus Cristo, entre nós e levou Ele se tornou carne, levou Ele à morte de cruz e sofreu, foi perseguido também pela sua família, foi tirado da sua família e desprezado pela sua família. Porém, tudo isso está acontecendo e tudo isso vai continuar a acontecer até o dia em que Raquel, ela também dobrará o joelho diante de José. Mas quem é esse José? José, Jesus Cristo, o Senhor. Ela dobrará o joelho, todo joelho se dobrará diante dele, todo joelho. Então faltam os joelhos de Raquel para dobrarem-se diante do José, do nosso Deus magnífico, que tem tudo nas suas mãos e que vai cumprir e que vai nos levar até o milênio também e a vida eterna também. Graças ao Senhor. Tudo que Ele falou, tudo que está no Velho Testamento, Antigo Testamento e tudo que está no Novo Testamento, no Apocalipse, estará se cumprindo e já está se cumprindo. Graças ao Senhor. Prestem atenção, irmãos e amigos que estão me ouvindo. Preste muita atenção na Bíblia, preste muita atenção na palavra. Dê esse valor à palavra de Deus, pois ela está aqui para ser cumprida e ela está se cumprindo agora, nesse momento. Esses planos de Deus, tudo está se cumprindo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, é bem verdade, ela está dentro de nós e ela age muitas vezes, nos tirando até do sério, como se diz, tirando de diante de Deus e fazendo que nós possamos até duvidar dele. Mas graças ao Senhor, que o Senhor nos cuida, que o Senhor tem os seus anjos acampados em derredor de nós, seus arcanjos, seus querubins, seus serafins, todo o seu exército está acampado em derredor de nós e não nos deixa cair, pois nós somos dele. Fomos comprados pelo bom preço, pelo único preço, que é o seu sangue. Ninguém deu esse preço, só ele comprou-nos com esse preço. Agora voltem para o Senhor. Aqueles que estão longe, aqueles que estão embriagados com as coisas do mundo, deixam tudo isso. Há um tempo para você. Esse é o tempo. Hoje é o tempo. Enquanto se chama hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Que Deus possa nos abençoar. Amém.